7 de agosto de 2025, quinta-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes, queridos seguidores de minhas redes sociais, sintam-se todos bem acolhidos, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira, hoje dia 7, né? Estamos no início desse mês abençoado de agosto. Uma alegria nos encontrarmos, sintam-se saudados, por saúde com a paz de Jesus. E nós vamos iniciar esse programa invocando a proteção de Deus, que venha sobre nós e conosco, nos ilumine com a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a esse deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a esse lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romazeiras, e além disso não temos água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra, e a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, podemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra em que vou lhe dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu fico fascinado, já falei para vocês, né, com a Bíblia. Me encanta, me faz apaixonar. E esse texto é muito importante, e de tão importante, esse texto tem muitos significados, tá? Tem muitos simbolismos, então prestemos bem atenção em todos eles. E é interessante que desse texto nós podemos colher muita coisa para a nossa vida pessoal também, tá? Bom, o contexto geral desse capítulo 20, versículos do 1 ao 13, as chamadas águas de Meriba, né? Ou de Meribá. Então o texto narra um momento crítico da travessia do povo pelo deserto. Lembrando que o povo estava escravo no Egito, tá? O livro do Êxodo começa falando da escravidão. E Moisés, conduzido por Moisés, o povo, por Deus, foi liberto do Egito. Eles fogem pelo Mar Vermelho, os egípcios se afogam, né? E aí tem um desertão para atravessar antes de chegar na Terra Prometida.
né? E no deserto tem esses problemas, a fome, o cansaço, agora nós vemos no episódio de hoje a sede, né? Que são os desafios da travessia. Mas agora nesse episódio de hoje, eles estão próximo do fim dos 40 anos. Então, já tinha se passado 40 anos que eles estavam atravessando o deserto. E eles chegam à chamada Cade, né? Eles chegam em Cade, que está nos limites de Canaã, quase chegando em Canaã. Então, nós vemos que ocorre esse episódio aqui que vai marcar profundamente o destino de Moisés e Arão. Então vamos entender o texto versículo por versículo. Nós acompanhamos 13 versículos para a gente poder crescer no conhecimento da Bíblia e também colocar na nossa vida, né? Atualizar o texto. Os filhos de Israel, toda a comunidade, chegaram ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo se estabeleceu em Cádiz. Ali morreu Maria e foi sepultada. Quem é Maria? Mais uma vez, nos textos de anteontem eu já havia falado. Maria é irmã de Arão e irmã de Moisés. São os 3 irmãos, tá? Maria, Moisés e Arão. Maria também pode ser chamada de Miriam, né? Depende da tradução, tá? Então, nesse lugar, em Cádiz, Maria morre, tá? Cádiz é um lugar decisivo, é a fronteira com a terra prometida. A terra prometida é Canaã, tá, gente? Tá? Então a menção da morte de Maria marca o fim de uma geração, tá? O que esse versículo vem nos dizer? Nós também muitas vezes, em muitos momentos de decisões, nós enfrentamos perdas importantes. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente está num projeto, no meio, como diz, no meio do caminho, assim, né? E acontecem imprevistos. É o que acontece em relação à morte de Maria, né? Então ela morre no deserto de Cádiz, e pouco antes deles chegarem na terra prometida, né? Viveram o luto, quase no mesmo momento em que viveriam a alegria de chegar lá, né? A vida é assim, minha gente. Acontecimentos, imprevistos, perdas, mortes, às vezes fatalidades. A gente tem que estar preparado para tudo. E a morte de Maria, como eu já acabei de falar, é uma transição, porque tanto Maria quanto Moisés quanto Arão, os 3 vão morrer antes do povo entrar na terra prometida. Nenhum dos 3 vai entrar. Por isso que os 3 representam a geração do Êxodo, a geração daqueles que estavam a caminhar, né? Então é o fim do Êxodo. A morte deles, é claro que hoje só falou da morte de Maria, mas nós vamos acompanhar, podemos acompanhar na Bíblia que também Arão e também Moisés morrem exatamente próximo morrem próximos, né, em datas próximas, antes de entrar na Terra Prometida. Então, o fim do Êxodo representa essas 3 personagens. E falta água, né? A água é o símbolo da vida. A ausência da água põe a fé do povo à prova, né? E nós vemos que hoje nós ouvimos o texto Números capítulo 20, mas se a gente for lá em Êxodo capítulo 17, nós vamos ver que o povo já murmurou, né? Reaparece a murmuração do povo, tá? Então os momentos de provações diante desse povo de cabeça dura mostram o quanto que o povo é duro de coração, tá? Minha gente, ninguém mostra intimidade com Deus ou amor a Deus nos momentos bons da vida. São nos momentos difíceis da vida que a gente tem que testemunhar que a gente tem fé. Não quando tudo tá bem, sabe? E também, nos momentos difíceis da vida, mostrar que tem fé não quer dizer ficar fingindo sorrir. Não é isso. É você, mesmo que você se entristeça com alguns acontecimentos, é você ir caminhando
na certeza de que Deus está fazendo sempre o melhor. Esse é o testemunho de alguém que tem a fé. Tá? Quando falta alguma coisa essencial, é fácil a gente buscar culpados em vez de confiar em Deus. O que o povo faz? Quando falta água, o povo começa a se revoltar contra Moisés e contra Arão. Né? Só que é vontade de Deus que eles estivessem lá, porque Deus tem algo maior para eles. Deus tem a terra prometida para eles. Mas faltou a água lá, como eles fizeram da outra vez quando faltou pão. Eles vão culpar Arão. É muito fácil. E a gente faz isso muitas vezes, minha gente. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Tem tanta gente que passa a não acreditar mais em Deus, por exemplo, quando algum ente querido morre. Eu vi esses dias, muito recente, né? Muito recente. Uma pessoa não aceita a morte de um ente querido, aí ela passa a não ir mais à igreja. Ou acontece uma fatalidade, Deus não existe. Ou acontece alguma coisa, é fácil culpar uma pessoa pontual ou outra pessoa. A gente vive fazendo isso, querendo culpar, achar culpados. E tem coisas na vida que não tem culpados. Simplesmente tem que ser enfrentado e acabou. Depois do versículo 3 ao 5, o povo, além de culpar os dois pela sede que eles estão passando, o povo começou a discutir com Moisés. Né? Quem dera nós tivéssemos morrido quando nossos irmãos pereceram diante do Senhor. Olha só. Então o povo expressa desconfiança, sente saudade do Egito, gente. Imaginem, olha o que está acontecendo aqui. Imagine, o povo sofria muito no Egito. Sofria muito no Egito. Deus liberta o povo. Aí começam a enfrentar umas dificuldades no deserto, antes de chegar na Terra Prometida. A de hoje é uma delas. Já não foi a primeira vez que aconteceu isso. O povo sente saudade de ser escravo do Egito. Sabe? Ingratidão, né, gente? O sofrimento no Egito era muito maior do que essa sede que eles estão passando. A sede, Deus vai dar um jeito, vai resolver. Pare de ficar... Sabe, a gente faz isso às vezes. A gente faz isso. Às vezes a gente acostuma com sofrimentos e com coisas ruins. E às vezes a gente sente saudade de coisas ruins. Ah, mas quando eu estava desse jeito era melhor. A gente não tem que sentir saudade do que não é plenamente bom. Se não é integralmente bom, não sinta saudade. Almeje coisas que sejam boas. Olhe para frente. Às vezes ficamos, sabe, vivendo de passado, gente. Tem muita gente que é assim. Quem dera não tivéssemos saído do Egito, porque lá tínhamos água. Tá bom, tinha água, mas você sofria. Você apanhava, tinha que trabalhar trabalhos pesadérrimos. Então, esse povo é complicado, né? O pecado da ingratidão, né, gente? Rebelião contra a vontade de Deus. E é vontade de Deus a terra prometida. É presente de Deus. Então, vamos enfrentar. Pare de olhar para trás. Né? Nós também, quantas vezes nós preferimos as seguranças, entre aspas, do passado, mesmo que elas sejam escravizantes. É muito mais fácil, e nós fazemos isso, em vez de confiar nas promessas de Deus. É ou não é verdade? E aí o que faz Moisés e Arão? Moisés e Arão, eles se afastam da assembleia e vão rezar. Por quê? Porque isso essa transposição pelo deserto e a chegar à terra prometida é obra de Deus. Então Deus tem que me ajudar, né? Aquela coisa. Eles vão rezar. Moisés recorre à presença de Deus e a oração, ela antecede toda a decisão. Interessante isso. Esse é um excelente exemplo de um líder verdadeiro, né?
Você que é pai de família, mãe de família, chefe, patrão, ou responsável por algum grupo na igreja, responsável por qualquer coisa, você que é líder, você tem que aprender primeiro a liderar com comunhão com Deus, entregar para Deus primeiro. É o que Moisés e Arão fizeram. Eles foram até a entrada da tenda e entraram em comunhão com Deus para dizer o que estava acontecendo, porque Deus tem que cuidar de nós, né? Se colocam de joelho antes de agir. Uma pergunta para você, né? Porque a gente reclama muito e como líderes a gente tem que rezar mais. Tem que rezar. Eu já dei esse testemunho várias vezes para vocês. Né? Lá na São João Batista, a minha ex-paróquia, uma vez veio uma mulher reclamar, já falei isso já várias vezes, não tiro da minha cabeça, reclamar da vida, reclamar do marido. Eu falo, qual foi a última vez que você fez penitência, que você rezou um rosário pro seu esposo? Ah, não rezou. Pois é, só reclama, não faz nada, né? Então, testemunho bonito de Arão e de Moisés, homens orantes, que não ficam só no blá blá blá. Eles se afastam para rezar. Versículos do 9 ao 11, e aí, do 7 ao 8, Moisés ele pega o bastão, né? Deus manda Moisés pegar o bastão e bater na rocha, na frente do povo. Bater na rocha uma vez, na frente do povo, né? Na verdade, quer ver? Vamos proclamar o versículo 7 e 8 de novo. Olha só, para você perceber o que acontece que Moisés fez de errado, né? Olha só o versículo 7. O Senhor falou então a Moisés dizendo: toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair a água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus irmãos. Então, o que Deus está mandando, né? Só retificando um pouquinho o que eu falei. Deus está mandando para Moisés pegar o bastão como sinal de autoridade. Não usar o bastão, só pegar nas mãos. Mas falar, ordenar a rocha para a rocha dar água. Interessante, né? Deus não manda Moisés bater na rocha ou na pedra. É simplesmente para ele segurar o bastão como sinal de autoridade, mas é para ele falar a rocha. Então, vamos entender um pouquinho o significado, o simbolismo disso. A rocha, ela é sinal de Deus providente, provedor, tá? Se nós lermos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, São Paulo vai falar, a rocha era Cristo, né? Ou seja, a rocha é o sinal de Deus, tá? Então Deus quer manifestar a sua santidade por meio da obediência de Moisés. O bastão é sinal de autoridade, mas o milagre virá da palavra e não da força própria de Moisés. Porque quando Moisés falar, essa palavra será o próprio Deus, que também será a rocha, e da rocha sairá a água. Olha que bonito. E no versículo do 9 a 11, o que acontece? Moisés vai lá e bate 2 vezes na rocha com o bastão. Qual foi o erro de Moisés, o pecado de Moisés? A desobediência. Ele não segue exatamente o que Deus ordenou. Ele age por irritação, né? Ele age... Nós não sabemos o sentimento que estava em Moisés, né? Ou ele estava irritado com aquele povo que estava falando, azucrinando ele, ou ele simplesmente olhou a pedra e falou, só falando não vai ser suficiente, talvez tenha desconfiado de Deus, não sabemos o que aconteceu, né?
porque o texto só fala o que ele fez. Ele bateu na pedra, mas Deus mandou somente ele falar, tá? Então, a infidelidade de Moisés e Arão a Deus, mesmo com boas intenções, impede-os de entrar na terra prometida, né? A santidade de Deus exige obediência exata. Olha só, como que é exigente a obediência a Deus, né? Nós vemos aqui, é muito interessante isso, né? Moisés e Arão, quando o povo começa a reclamar, eles saem até a porta da tenda, a entrada da tenda, eles rezam. Só que depois eles falham na obediência total a Deus. Então, nós vemos que até os líderes santos podem falhar, tá? E o agir de Deus não justifica a desobediência de quem tem uma missão. Por isso que, minha gente, para a gente tomar atitudes, nós que temos pessoas ou trabalhos aos nossos cuidados, por exemplo, mais uma vez, você que é mãe, que é pai, que tem pessoas aos seus cuidados, você que é patrão, você que tem alguma atividade na igreja, você que conduz algum trabalho, qualquer que seja, enfim. Nós precisamos aprender, primeiramente, a rezar, foi o que eles fizeram. E depois também a cumprir, a executar na vida aquilo que nós temos como moção divina em nós. Quantas vezes Deus fala uma coisa, nós vamos rezar, Deus fala, mas na hora da prática a gente não faz, né? A gente vai numa missa, a gente escuta uma palavra, nossa, essa palavra foi para mim, Deus falou em tal situação na minha vida. Aí você sai lá, você não faz o que Deus mandou, né? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? É um exemplo. Você vai na igreja, um dia desse, dia de semana, tá o padre, a liturgia, e o padre está pregando sobre a questão do perdão. Você sabe que você tem que perdoar uma pessoa que te aborreceu. Você sai da igreja e você continua não perdoando. É o que aconteceu, né? Você faz o contrário do que Deus falou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que as coisas não fluem, não dão certo. Porque a gente não vive a obediência de Deus na totalidade. Moisés, é para você só falar para a pedra dar água. Não é para você pegar o bastão e bater na pedra. Na vida, minha gente, tem coisas que a gente vai tentar fazer do jeito da gente e não vai dar certo. Tem coisa que deixa para Deus resolver. Sabe, às vezes a gente fica tentando ser Deus, tentando fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta você ficar batendo na rocha, não é você que vai fazer sair água, é Deus. Pare de querer ser protagonista quando você deve simplesmente ficar na sua. Bonito o texto, né? E forte também. Depois nós vemos aqui que vem a punição, né? O Senhor diz a Moisés e a Arão: porque vocês não acreditaram em mim, né? Vocês não vão fazer o povo entrar na terra que eu dei a eles. Ou seja, Deus está dizendo assim: vocês dois não vão entrar. Assim como Maria, a irmã de vocês, morreu em Cádiz, vocês também não vão entrar na terra prometida. Vocês vão morrer antes. É a punição, é a paga, tá? Então aqui está o juízo. Deus julgou, porque eles não creram e não obedeceram. Então nós vemos aqui que Deus, o Deus da aliança, é santo e exige fidelidade absoluta, tá? Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que a missão a ser cumprida, ela é maior do que o mensageiro, do que o cumpridor, tá? Ninguém está acima da palavra de Deus, gente. Ninguém. E outra, a gente não pode achar que tudo depende da gente. Você vendo Arão e Moisés, Deus acabou de falar para eles: vocês não vão entrar na terra prometida.
como vocês não me obedeceram. Vocês estão achando que você pega a rocha, a vara e dá na rocha, vai sair água? Você está achando que você é capaz de fazer tudo? Não. Você não é capaz de fazer nada. Me veio na mente, não tem nada a ver com essa leitura, mas me veio na mente o evangelho do domingo passado, né? O homem que estava com muitas... com a colheita grande, aumentou o celeiro, pensou que podia conduzir a vida do jeito que queria, que não precisaria nem de Deus, aí morre no dia seguinte, né? Foi bem esse exemplo, né? Me veio à mente. E depois o último versículo, né? O tempo já vai se avançando, né, gente? Passa rápido, né, a reflexão. E o último versículo, que é o 13, estas são as águas de Meribá, né? A palavra Meribá significa disputa, contenda, né? Então, esse lugar que aconteceu isso, próximo da entrada de Canaã, né? Torna-se um memorial da desobediência do povo e dos seus líderes, tá? Então, se nós olharmos a nossa vida, a nossa comunidade, né, todas as nossas comunidades têm as suas meribás, os conflitos, as dúvidas, as tentações, as desconfianças, as desobediências, né? As desobediências. Mas a gente precisa ir cada vez mais, gente, levando uma vida de confiança a Deus, né? Cristo é a rocha, dele brota água viva, né? Se a gente olhar Moisés que dá golpe na rocha, né? É uma prefiguração da paixão de Cristo, né? Jesus que é ferido, que é machucado pela nossa incredulidade, né? Pela nossa desconfiança, né? Bonito isso. Escutar a Deus, ser fiel ao que Deus nos pede, confiar na sua providência. É isso que essa palavra de hoje nos ensina, né, gente? Que essa palavra nos edifique, nos faça crescer e estejamos sempre a crer, gente, a crer na providência e que a gente não faça como Moisés fez, né? Como que diz o ditado, colocar a carroça na frente dos burros, né? Diz o ditado, atropelar as coisas. Que nós sejamos prudentes e confiantes em Deus, né? É isso que Ele espera de nós. Queridos, desejo a vocês uma excelente quinta-feira, cheia de Deus, confiança, fé, minha gente, fé, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue conectado conosco, escutando uma boa música católica. Rádio Rainha da Paz, para ouvir com o coração.